Qual é a principal crítica de quem não gosta de investir com foco em dividendos, por exemplo? O que eu vejo mais gente reclamando na internet é que o dividendo que cai na conta do investidor é baixo, tá? O pessoal pega o caso clássico da Itaúsa, que nos últimos anos andou pagando dividendo de 2 centavos por ação em alguns trimestres, e aí desce a porrada nos dividendos. O cara ele printa o comunicado dos dividendos de 2 centavos e sai dizendo que isso é mixaria, que ninguém vai ficar rico recebendo dividendos, que isso aí só funciona com quem é bilionário, né? E eu acho que como piada, né, até que alguns desses vídeos ficam muito engraçados de fato. Devem ter dado alguns bons cliques para os autores desses vídeos. E eu gosto muito da criatividade do brasileiro para criar memes e construir versões para tudo. Agora, eu trabalho no mercado financeiro com educação e uma das minhas principais obrigações é separar narrativas da realidade. Como educador, o meu maior dever é impedir que você tome decisões erradas com base em visões distorcidas da realidade. Eu tenho certeza que dividendos eles são super relevantes no processo de construção de patrimônio de qualquer investidor. Eu vou te provar isso agora. Só que você precisa aprimorar a sua forma de pensar. A minha proposta é que primeiro você divida a sua renda em 2 partes: o dinheiro do presente e o dinheiro do futuro. O dinheiro do presente é o dinheiro que você usa para pagar suas contas a cada mês. E o dinheiro do futuro é o que você guarda ou para realizar um sonho, como a compra de uma casa, um carro, uma viagem, ou para você ter uma aposentadoria confortável e deixar algo para sua família. Então, deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você ganha R$5.000 por mês e você gasta R$4.500 por mês para arcar com todas as suas contas, como alimentação, moradia, saúde, lazer, todas essas coisas. Isso quer dizer que o seu dinheiro do presente são R$4.500. R$4.500 por mês. E os R$500 que sobram são o seu dinheiro do futuro, que é a grana que você vai investir. A minha proposta é que você, como investidor, a partir de hoje, só pense em termos de dinheiro do futuro. Porque o dinheiro do presente desaparece em até 30 dias de qualquer forma. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: quanto meu eu do futuro ganha por mês? A resposta atualmente é R$500. O seu eu do futuro ele não ganha R$5.000, como talvez você ache hoje, porque R$4.500 eles não existem para o seu eu do futuro. O dinheiro do presente é o que você gasta e você não deve considerar esse valor quando você pensa em realização dos seus sonhos. Mas primo, por que pensar assim faz toda a diferença? É porque se o seu eu do futuro ganha R$500 por mês, quanto você precisa obter por mês de renda passiva com dividendos para dobrar a renda do seu eu do futuro? R$500. Então antes você tinha uma renda de trabalho de R$5.000 se você poupava 10% disso, ou seja, R$500. Ao montar uma carteira de dividendos, você vai seguir poupando R$500 por mês do seu salário. Mas você vai receber mais R$500 por mês de dividendos, passando agora a poupar R$1.000 por mês. Logo, o seu eu do futuro vai ter o dobro do dinheiro que ele teria se você não tivesse tomado a decisão de assistir, por exemplo, essa aula. Se você estava se preparando para se aposentar com R$1 milhão na conta, agora você vai criar as condições para pendurar chuteiras com um patrimônio de R$2 milhões, por exemplo. Porque você já fazia sobrar R$500 por mês. E agora você vai montar uma carteira de dividendos em vista a poupar outros R$500 por mês em renda passiva que não depende do seu trabalho. Talvez você esteja agora com uma dúvida mais ou menos assim: primo, já entendi que R$500 a mais todos os meses vão fazer uma baita diferença para o meu eu do futuro, beleza? Mas quanto eu preciso investir para ter uma renda em dividendos de R$500 por mês? Bom, a gente viu a resposta para essa pergunta na primeira aula desse curso gratuito do Segundo Salário com Dividendos. Se você não viu a primeira aula ainda, é importante depois você voltar lá e assistir, beleza? E lá a gente viu que a geração de R$500 por mês em renda passiva depende de onde você vai investir o seu dinheiro. Do maior para o menor, em 2022, esses foram os retornos em dividendos dos principais investimentos. Os FIAGROS, 14,58%. Fundos imobiliários, 11,92%. Títulos públicos pré-fixados, 10%. Ações brasileiras, 8,98%. E títulos públicos atrelados à inflação, 6%. Imóveis comerciais, 5,9%. Imóveis residenciais, 5,19%. E fundos imobiliários americanos, 3,88%. E para finalizar, ações americanas, 1,76%. Beleza, me lembrei disso. Mas primo, a minha dúvida é: quanto eu preciso investir para ter uma renda em dividendos de R$500 por mês? E eu vou responder pensando em investimentos em ações e fundos imobiliários, que vão ser os temas principais desse nosso curso gratuito, tá?
Considerando que você vai investir todo o seu dinheiro em fundos imobiliários, que renderam dividendos de quase 12% no ano passado, seria preciso ter um patrimônio de R$50 mil para receber R$500 por mês. Já considerando que você vai investir tudo em ações, é preciso você ter mais ou menos R$67 mil, considerando o retorno em dividendos de quase 9% das ações no ano passado. Então você percebeu que se você é um cara que poupa R$500 do seu salário todos os meses, basta que você invista R$50 mil a R$70 mil para você ter uma renda passiva suficiente para dobrar sua capacidade de poupança? E aí vem um guru de investimentos revolucionário do Instagram dizer para você que dividendos só funcionam para bilionário, que o que cai na sua conta é migalha, que ninguém fica rico com dividendo. Quando na verdade, se você quiser afirmar algo com base em fatos e dados, você vai chegar à conclusão que você não precisa nem de R$100 mil para dobrar o patrimônio do seu eu do futuro. Olha que interessante. Definitivamente, ter várias fontes de renda passiva e receber dividendos todos os meses pode mudar para sempre a sua condição financeira. Só que essa história, na verdade, ela é ainda melhor. Porque eu acho que você alcançar R$500 por mês em renda passiva deveria ser só uma primeira meta. Vamos relembrar o meu caso. Olha o que eu recebi em dividendos desde que eu tornei minha carteira de investimentos pública. Eu ganhei R$8 mil em 2018, R$75 mil em 2019, R$317 mil em 2020, R$499 mil em 2021 e R$712 mil no ano passado. Você percebeu que quando você segue poupando parte do seu salário e reinvestindo a sua renda passiva, os seus dividendos crescem como uma bola de neve? Então acredita em mim, lá na frente você também pode alcançar dividendos mensais de talvez R$1.000, R$5 mil, R$10 mil ou até mais do que isso. E só para não esquecer, lá no início do vídeo, a gente falou que várias pessoas fazem piada com dividendos a partir do caso da Itaúsa, por exemplo. O que acontece é que a ação da Itaúsa tem um preço baixo, custa mais ou menos R$8, e a empresa costuma pagar dividendos entre 6 a 9 vezes ao ano. Então, quando você pega um dividendo isolado de 2 centavos no mês, ele pode parecer sim uma piada. Mas nesse ano, a ação da Itaúsa já garantiu um retorno de dividendos de mais de 4%. Ou seja, é um dividendo bem maior que a Selic do primeiro trimestre, por exemplo. E nos últimos 3 anos, a Itaúsa pagou cerca de 5,7% ao ano em dividendos dos seus acionistas, que também é um retorno ok se a gente lembrar que a Selic ficou em 2% ao ano em boa parte desse período. Você percebe que tem muita gente por aí que fala qualquer coisa para aparecer na internet? Para eles, não importa se você está aprendendo direito ou se você vai ganhar mais dinheiro, só importa o clique. Mas deixa pra lá porque a gente vai focar aqui na nossa aula, tá? Porque hoje você vai aprender a montar uma carteira de dividendos com ações e começar a construir diversas fontes de renda passiva. O seu eu do futuro vai agradecer demais se você ficar aqui comigo até o final dessa aula. Eu sou o Thiago Nigro, criador do canal O Primo Rico. E essa é a segunda aula do curso gratuito Seu Segundo Salário com Dividendos. Nesse curso, eu vou te ensinar como montar uma carteira de investimentos que vai te garantir diversas fontes de renda passiva. Porque você já deve ter o seu salário normal, você já deve ter alguma remuneração que é fruto do seu trabalho, dos seus negócios. O seu segundo salário vai ser criado assim que você aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Na primeira aula desse curso, que foi ao ar na segunda-feira, a gente viu que tem motivos técnicos e psicológicos para investir em ativos que geram renda. O motivo técnico é que, historicamente, investimentos que pagam dividendos rendem muito mais do que a média. A gente viu que isso é verdade no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo. E a gente também viu que tem um motivo psicológico para você investir com o objetivo de receber dividendos. A gente aprendeu que quando cai dinheiro na sua conta, o seu cérebro se enche de dopamina. E quando você sente prazer ao investir, você se torna um investidor que tende a permanecer mais tempo no mercado financeiro. Como os juros compostos eles são uma alavanca muito importante para o seu sucesso nos investimentos, o fato de você ficar mais tempo investindo aumenta absurdamente as suas chances de êxito. Na aula de hoje, a gente vai conhecer quais são as ações que mais pagam dividendos na bolsa. E muito mais importante do que isso, a gente vai aprender a não cair na armadilha do dividendo alto, porque de nada adianta você puxar a lista dos maiores dividendos do último ano e você investir nessas ações. Você precisa aprender a identificar quando esse dividendo não é só grande, mas também seguro. Porque se você comprar alguma ação com dividendo alto hoje e a empresa reduzir drasticamente as distribuições de dividendos nos próximos meses, existe uma grande chance de que essa ação também se desvalorize.
Então você vai perder dinheiro de duas formas. Os seus dividendos vão ser aquém do que você estava esperando e no futuro os seus investimentos vão ter um valor de mercado menor do que tem hoje. Um retorno em dividendos extremamente alto é um prenúncio de que uma empresa vai ter grandes problemas mais adiante. Um dividendo muito alto também é sinal de que esses dividendos vão ser cortados no futuro. Então vamos para a lista das ações que mais pagam dividendos. Antes de apresentar ela para vocês, eu só preciso que você entenda dois conceitos básicos. E depois disso a gente já vai para a lista, tá? O primeiro conceito que eu queria passar para você é o significado do próprio dividendo. Dividendo é a parte do lucro de uma empresa que é distribuída a seus acionistas. Isso é muito importante por um motivo. Uma empresa que vem registrando prejuízo há vários anos, ela não vai distribuir dividendos para os seus acionistas. Porque se a empresa está perdendo dinheiro, não sobra nada para os acionistas. Ainda que uma empresa possa distribuir dividendos no ano específico de prejuízo, se ela tiver dinheiro em caixa, isso não pode ser feito de maneira recorrente. Então, no longo prazo, só empresas lucrativas vão distribuir dividendos aos acionistas. Vamos supor que uma empresa registra um lucro líquido de R$1 milhão em um ano. Desse total, ela usou R$200 mil para pagar dívidas. Com outros 300 mil, ela compra novos equipamentos. E aí, sobram R$500 mil no caixa que ela resolve distribuir para os seus acionistas. Esses 500 mil são os dividendos. Mas quanto cada acionista recebe? Esse valor ele é proporcional ao número de ações detidas por cada um. Vamos supor que o capital dessa empresa, que distribuiu R$500 mil em dividendos, está dividido em 500 mil ações. Você concorda que o dividendo pago ao acionista vai ser de R$1 por ação? Então o controlador da empresa, que é dono de 400 mil ações, vai receber R$400 mil. E o diretor da empresa, que tem 10 mil ações, vai receber R$10 mil. Então agora que você já aprendeu de uma forma bem simples o que é o dividendo e como eles são distribuídos, vamos para o segundo conceito básico, porque ele é muito importante para a gente começar a nossa aula. Você precisa entender e aprender o que é o retorno em dividendos ou o dividend yield de uma ação. Qualquer investimento gerador de renda, ele possui duas fontes de lucro para o investidor. O primeiro deles é a valorização. Então, se você compra uma casa por R$700 mil e anos depois você vende por R$1 milhão, o seu investimento se valorizou R$300 mil. Na prática, você ganhou R$300 mil. Se você compra R$15 mil em ações da Vale e depois você vende por R$20 mil, você lucrou R$5 mil com essa valorização. Então, esse é o primeiro componente do lucro do investidor. A diferença entre o preço de compra e o de venda. O segundo componente de lucro é o retorno em dividendos ou o dividend yield. Então imagina que você comprou, por exemplo, uma casa de R$500 mil e anos depois você vendeu por R$600 mil. Então você teve um lucro de R$100 mil. Na prática, você registrou um lucro de 20% porque o seu imóvel, que custava R$500 mil, se valorizou R$100 mil. Mas durante o tempo em que essa casa foi sua propriedade, você manteve o imóvel alugado e você recebeu mês a mês aluguel. E você recebeu um total de R$50 mil do seu inquilino. Então vamos lá. Como você investiu R$500 mil no imóvel e recebeu R$50 mil em aluguéis, o seu retorno em aluguéis, ou seja, o seu yield, foi de 50 mil dividido por 500 mil, que é igual a 10%. Agora vamos olhar para o retorno total. O seu lucro com o negócio foi de 100 mil de valorização mais 50 mil de aluguéis, ou seja, 150 mil. Quer dizer que você investiu 500 mil e você teve um lucro de 150 mil. A sua margem de lucro foi de 150 mil dividido por 500 mil, que é igual a 30%. Então o seu retorno total englobou a valorização mais os aluguéis. No mercado acionário é a mesmíssima coisa. Se você compra 15 mil em ações da Vale e depois você vende por 20 mil, você lucrou 5 mil com essa operação. Você teve um retorno de 33,3%. Mas se nesse tempo que você possui ações, a Vale também te pagou mais 10 mil em dividendos, o seu retorno foi de 100%. Porque você investiu 15 mil, suas ações se valorizaram 5 mil e você não recebeu mais 10 mil de dividendos. Na prática, você investiu 15 mil e você tirou 30 mil, dobrando seu capital. E agora que você já entendeu o que é o retorno total do acionista, guarda isso, porque esse conceito vai ser muito importante mais para frente nessa aula. Agora, primo, você pode estar pensando, qual é a importância dos dividendos e da valorização na composição do retorno total para o investidor? Eu pesquisei e eu não achei esse número para ações brasileiras. Agora eu encontrei um dado bem interessante dos Estados Unidos, que é de um cara chamado Charles Carlson, que para mim escreveu alguns dos melhores livros já publicados sobre dividendos. Tá? O Carlson ele levantou dados
sobre investimento em ações nos Estados Unidos desde 1926, portanto são quase 100 anos de dados. E ele concluiu que 43% dos retornos dos investidores devem-se aos dividendos recebidos e depois reinvestidos. Ou seja, a cada 100 dólares que o investidor ganhou, quase metade veio dos dividendos. E aí o guru do Instagram disse que os dividendos são migalha, mas beleza, vamos seguir em frente. Outra vantagem dos dividendos é que geralmente eles também são pagos quando a bolsa cai. Por exemplo, a Itaúsa, sim, a mesma Itaúsa do começo desse vídeo, ela vem pagando dividendo em todos os anos desde 1980. As ações da Itaúsa, elas não se valorizaram em todos esses 43 anos. Em alguns anos, o investidor, ele inclusive amargou uma desvalorização. Mas algum dividendo caiu na conta do investidor em todos esses anos, sem exceção. Portanto, o dividendo ele é uma renda mais estável que os ganhos de capital. Agora, eu vou te mostrar quais são as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Em quase todos os vídeos que eu já vi sobre o assunto, geralmente quem cria o conteúdo sempre deixa para mostrar a lista das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa no final da aula. Porque quem cria conteúdo sabe que é importante você ir construindo o saber. É importante ir explicando os conceitos mais importantes, preparando o investidor para que ao final ele consiga aplicar esse conhecimento. Então os vídeos sobre ações pagadoras de dividendos geralmente vão explicando conceitos sobre dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, yield, payout e várias outras coisas. E só no final vem a lista das maiores pagadoras de dividendos, porque as pessoas acham que isso é o mais importante. Aqui nesse vídeo a gente acha que a lista dos maiores dividendos, eles têm a sua importância, mas isso é apenas o ponto de partida para a nossa aula. Porque a gente já viu que o retorno em dividendos é um dos componentes da sua equação de retorno. Tem o retorno em dividendos e tem a valorização do ativo. Só que você não sabe qual vai ser a valorização de um ativo no momento em que você faz o investimento. Inclusive, a gente viu que esse ativo pode até se desvalorizar. Então não adianta nada você fazer um investimento que te garante, entre aspas, 15% ao ano em dividendos no primeiro ano, se as suas ações caírem 30%. Vamos ver um exemplo com números para isso ficar bem claro para você. Imagina que você compra 100 mil reais em ações da Petrobras e você recebe 15 mil reais em dividendos no primeiro ano. Só que, ao mesmo tempo, as suas ações da Petrobras se desvalorizam 30%. O que você comprou por 100 mil agora está valendo 70 mil reais. O seu retorno total é igual aos 100 mil reais investidos menos 30 mil devido à desvalorização de suas ações mais os 15 mil que você recebeu em dividendos. Na prática, os seus 100 mil reais se transformaram em 85 mil reais, mesmo você recebendo 15 mil reais em dividendos, que é um excelente retorno em dividendos. Esse exemplo ele serve para mostrar que investir em ações olhando só o retorno de dividendos é o erro mais comum que todo investidor iniciante comete. Você precisa olhar o retorno total do seu investimento e não só o retorno de dividendos. E as ações que oferecem um retorno em dividendos muito alto, geralmente estão com problemas graves que podem levar a uma forte desvalorização de ações. Porque o retorno de dividendos de uma empresa ele pode subir de duas formas. Primeiro, o dividendo sobe ou o preço da ação cai. E a partir de agora, você pode reparar que geralmente um retorno de dividendos extraordinariamente alto ele não é observado na bolsa devido ao aumento dos dividendos. Eles resultam geralmente do colapso do preço de uma ação. Isso aqui, inclusive, é muito parecido com o que acontece na renda fixa. Tanto que em inglês é usada a mesma palavra para designar o retorno de dividendos e o retorno da renda fixa, que é o yield. O yield na renda fixa é o retorno pré-fixado de um título. Por exemplo, um CDB paga 15% ao ano em juros, ou seja, o yield desse CDB é de 15%. Já uma ação que custa R$20 e pagou R$2 de dividendos nos últimos 12 meses, tem um yield de R$2 dividido por R$20, que é igual a 10%. Eu estou fazendo essa comparação com a renda fixa, porque na renda fixa todo mundo já saca que quanto maior é o yield oferecido por um ativo, maior é o risco do investidor. Vamos pensar numa empresa que está em sérias dificuldades financeiras. Por exemplo, a Lojas Americanas, que pediu recuperação judicial. Se as lojas americanas tivessem que captar dinheiro no mercado financeiro agora, provavelmente ela teria que oferecer uma série de garantias para que alguém aceitasse emprestar dinheiro para a empresa. E mais do que isso, a Lojas Americanas precisaria garantir ao investidor um retorno muito alto para captar o dinheiro dele. Hoje, a taxa básica de juros da economia brasileira está em 13,75% ao ano. A grosso modo, é mais ou menos isso que o investidor recebe se comprar um título público do governo federal. Para captar dinheiro de um investidor,
Há lojas americanas que estão com sua credibilidade abalada depois da descoberta de uma fraude contábil de mais de 20 bilhões de reais, etc. Ela precisaria pagar 20%, 30% ou até 50% de juros ao ano para encontrar investidores dispostos a emprestar dinheiro para ela. Na renda fixa, se uma empresa está pagando juros muito altos para tomar dinheiro emprestado, é porque o risco desse negócio é visto como muito alto por quem tem dinheiro para emprestar. Os investidores e os bancos, eles só aceitam financiar Americanas se receberem um yield muito alto. No mundo dos dividendos é a mesma coisa, mas isso não parece ser tão claro para a maioria dos investidores. Se uma empresa pagou um retorno em dividendos muito alto nos últimos 12 meses e ela não tem um monte de investidores fazendo fila para receber os dividendos que virão no próximo ano, deve haver um excelente motivo para isso. E por excelente motivo, leia-se um risco bem elevado de comprar esses papéis e sofrer com uma forte desvalorização. E aí talvez você esteja pensando, mas não dizem que quanto maior o risco, maior o retorno? Não é justamente porque o risco está elevado que eu tenho tudo para obter um retorno muito mais alto? E a resposta, na verdade, é que não. Eu sei que todo mundo no mercado repete esse mantra de que quanto maior o risco, maior o retorno, mas tem um bilionário americano chamado Howard Marks que eu acho que explica esse negócio melhor que ninguém. A empresa do Howard Marks gera mais de 150 bilhões de dólares e eu já tive a honra, inclusive, de gravar com ele para a Finclass. Eu lembro que eu visitei ele em Los Angeles e a gente passou um dia inteiro conversando. E eu percebi que o Howard Marks ele é um gênio. O próprio Warren Buffett recomenda a investidores que leiam as cartas que ele publica de tempos em tempos. O Howard Marks ele diz que está errada a premissa de que quanto maior o risco, maior o retorno. Na verdade, quanto maior o risco, maior é a expectativa de retorno se tudo der certo. Agora, se tudo der errado, o investidor pode perder tudo que ele investiu. Quem ouve a frase quanto maior é o risco, maior é o retorno, pensa em um gráfico mais ou menos assim. Se esse gráfico fosse verdade, seria muito fácil investir. Bastaria você ser o investidor que mais toma risco para ser também o investidor que mais tem retorno. Mas na verdade, o gráfico de risco versus retorno deveria ser um pouco mais parecido com isso que você está vendo. Porque aqui fica claro que quanto maior o risco que o investidor toma, mais ele pode ganhar se tudo der certo. Agora também fica claro que se tudo der errado, o investidor pode perder tudo que ele investiu. E como esse ensinamento do Howard Marks se aplica de alguma forma à nossa carteira de dividendos? Bom, se você comprar só as ações que estão pagando mais dividendos, você está comprando as ações que mais correm risco de ter os seus dividendos reduzidos nos próximos meses. E se os dividendos caírem de forma drástica no futuro, é muito provável que você também sofra com a desvalorização dos seus papéis. A grande sacada que eu estou tentando te passar aqui é que você não pode olhar só o componente do yield. Você não pode olhar só o retorno em dividendo das ações. Eu estou repetindo isso várias vezes. Você precisa olhar tanto o yield quanto a expectativa de valorização ou desvalorização da ação. Essa é a mensagem mais importante dessa aula. Olhar só para o yield é coisa de novato. Esse é o maior erro do investidor inexperiente que vai montar sua carteira de dividendos. E eu sei que isso não é tão intuitivo assim, porque tem muito investidor experiente que também cai nessa cilada. No cemitério dos investidores da Bolsa, tá cheio de gente que só olhou para o yield. Ainda hoje, a gente vai aprender como fazer uma análise completa para não cair nessa ratoeira. Porque antes de a gente entrar nessa análise completa, eu preciso dar alguns recados rápidos. Aqui embaixo tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp dos alunos do segundo salário com dividendos. Se você chegou aqui nessa aula vindo do nosso grupo de WhatsApp, você não precisa fazer mais nada. Mas se você chegou pelo e-mail, pelo YouTube, por indicação de um amigo ou por qualquer outro meio, entra agora mesmo no nosso grupo. Porque só quem estiver lá no WhatsApp vai receber um resumo em PDF de cada uma das aulas do segundo salário com dividendos para que você possa relembrar todo esse conteúdo mais para frente. Você também vai receber o link de todas as aulas lá no grupo e você ainda vai ter acesso a um link de desconto de até R$1.000 para você se inscrever no meu novo curso, o do 1.000 ao milhão com dividendos. Eu vou abrir inscrições para esse curso inédito na próxima segunda-feira já. E você pode ganhar uma bolsa integral para cursar de graça esse treinamento. Tudo o que você precisa fazer para isso é deixar aqui embaixo um comentário com a hashtag Fuja das Ciladas, explicando por que você não pode considerar apenas o retorno de dividendos ao escolher ações para montar sua carteira de renda passiva. Eu vou dar um exemplo de um comentário que pode te ajudar. Hashtag Fuja das Ciladas. O cemitério dos investidores está cheio de gente que comprou ações de dividendos olhando apenas para a lista das maiores pagadoras do ano anterior.
não seja essa pessoa. Viu como é fácil? Fácil, né? Então, o melhor comentário dessa aula vai ganhar uma bolsa integral para fazer o meu novo curso de graça. Bom, esses eram os meus recados. Agora eu vou mostrar para você a lista das ações que garantiram os maiores retornos em dividendos no ano passado. A gente vai considerar apenas as ações do Ibovespa, tá? O índice que reúne as maiores empresas brasileiras listadas na Bolsa. Eu vou me concentrar nas maiores empresas porque um estudo do Charles Carlson provou que são elas que distribuem os maiores dividendos. Carlson diz que tem uma explicação óbvia para isso. Empresas menores costumam ter mais alternativas para o reinvestimento de lucros. Muitas vezes elas não são líderes do segmento onde elas atuam, elas acabam investindo, reinvestindo o caixa delas para que elas possam ampliar a operação e tentar ganhar mais participação de mercado. Já as grandes empresas, muitas vezes elas não têm onde investir o caixa gerado e elas nem precisam de tanto dinheiro. Então as maiores empresas, elas retornam mais dinheiro para os seus acionistas. Então vamos olhar a lista dos dividendos das companhias do Ibovespa. Em 2022, das 88 ações que compõem o índice, só 15 deram ao investidor um retorno em dividendos superior a 10%. Essa é a lista que a gente vai estudar. O grande destaque do ano passado foram as ações da Petrobras. As ações preferenciais da Petrobras, elas garantiram ao investidor um retorno em dividendos de 57,5%, enquanto as ações ordinárias renderam dividendos de 53,1% do valor da ação. Em seguida, aparecem as ações da estatal paranaense de energia, chamada Copel, com o dividend yield de 15,4%, e depois Banco do Brasil com 14,5%. Depois aparece a empresa de energia Taesa com 13,4%, a siderúrgica Gerdau e Holding, a Bradespar com 13,3%, depois a CSN Mineração com 13,1%, CPFL com 12,5%, Cielo 11,5%, Gerdau Metalúrgica com 11,1%, Energias Brasil, o frigorífico Marfrig, a empresa de energia CEMIG com 10,6% e fechando a lista a siderúrgica CSN com 10,5% de retorno em dividendos. Como eu já repeti algumas vezes, não pega essa lista e compra essas ações só porque elas pagaram os maiores dividendos em 2022. Essa lista aqui vai ser super útil para a gente, porque a partir dela a gente vai estudar como é a forma certa de você montar uma carteira com dividendos. Porque nessa aula eu vou propor um método para você avaliar se os dividendos de uma empresa são uma oportunidade ou uma armadilha. Vamos começar pela Petrobras. A empresa de petróleo talvez seja um ótimo exemplo da armadilha dos dividendos. Na minha visão, empresas que pagam elevadíssimos dividendos, elas só são um investimento interessante quando os dividendos são elevados e também seguros. Elevado, o dividendo da Petrobras com certeza é. Mas o que é um dividendo seguro? Eu chamo de dividendo seguro aquele em que a gente tem a expectativa de que a distribuição se repita nos próximos anos. Como é muito difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro, o ideal seria que a gente analisasse a empresa e tivesse a convicção de que o dividendo vai crescer. Porque se a gente consegue enxergar motivo para o dividendo crescer nos próximos anos, mesmo se muita coisa der errado, ainda assim esse dividendo ele pode não cair ou cair só um pouco, o que já seria muito positivo. Então vamos analisar esse caso da Petrobras. Vamos ver se é provável que a empresa siga distribuindo mais de 50% do valor da ação em dividendos nesses e nos próximos anos. Bom, todo mundo sabe que é muito difícil dizer para onde vai o lucro e os dividendos da Petrobras, porque uma nova gestão acaba de assumir o comando da empresa. Essa nova gestão ainda não definiu o que vai mudar na empresa, mas a gente já tem alguns sinais. Mas o primeiro indício de que esse super dividendo da Petrobras não é sustentável não tem nada a ver com política ou com a nova gestão. O principal indicador que eu gostaria que você olhasse é o payout. O payout é o percentual do lucro de uma empresa que é distribuído como dividendos. O payout é calculado da seguinte forma: você divide o total de dividendos distribuídos por uma empresa pelo lucro líquido da empresa. Por exemplo, imagina que uma empresa tem um lucro de R$1 milhão e ela distribui R$500 mil em dividendos para os acionistas. Nesse caso, o payout vai ser igual a 500 mil dividido por 1 milhão, ou seja, o payout dessa empresa vai ser de 50%. Agora, por que o payout é importante? Porque o maior indicativo de que um dividendo ele não é sustentável é quando o payout é muito alto. Por quê? Porque uma empresa tem várias opções para a utilização do caixa que ela gera. A companhia pode usar o caixa para pagar dívidas, fazer investimentos e ampliar suas operações, comprar concorrentes, recomprar as próprias ações ou pagar dividendos.
Por isso, a maioria das empresas brasileiras opta por distribuir mais ou menos 25% do lucro líquido para os seus acionistas na forma de dividendos. O resto é utilizado de outras formas. Uma empresa pode decidir que vai distribuir todo o seu lucro para os acionistas? Pode. Mas isso é sustentável? Não. Porque uma empresa como a Petrobras, ela precisa investir bilhões de reais, todos os anos, apenas para manter a capacidade dela de produção. Porque o petróleo é um recurso finito. A Petrobras ela começa a extrair petróleo de um campo, mas daqui a pouco o petróleo ele ali acaba. E a estatal tem que investir em outro campo para repor essa produção. Para você ter uma ideia, a Petrobras planeja investir 78 bilhões de dólares até 2027. E uma boa parte desse dinheiro vai ser usado apenas para a empresa não perder a capacidade de produção nos próximos anos. Então, se a Petrobras distribuir todo o lucro para os acionistas na forma de dividendos, ela só consegue levar adiante um plano de investimento de 78 bilhões de dólares se ela tomar muita dívida. Mas o mais racional seria distribuir só uma parte do lucro aos acionistas e não se endividar dessa forma. Agora vamos entender o que aconteceu com a Petrobras no ano passado, que foi marcado por esse super dividendo de mais de R$16 por ação. Em 2022, a Petrobras teve um lucro de 188 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, a Petrobras distribuiu 216 bilhões de reais em dividendos. Você lembra que a fórmula do payout é dividir o dividendo pelo lucro da empresa? Então, fazendo a conta, a gente vai perceber que a Petrobras teve um payout de 114,6%. Olha, a gente tem poucas certezas quando a gente analisa o futuro de uma empresa. No mercado financeiro, a gente só costuma trabalhar com probabilidades. Mas uma das poucas coisas que é líquida e certa é que um payout de mais de 100% ele não é sustentável. Porque uma empresa ela pode distribuir mais que todo o lucro líquido em um ano ou outro, se ela tiver de fato reservas em caixa. Mas as reservas elas não duram para sempre. E uma hora a empresa vai ter que reduzir o seu payout. E no caso da Petrobras, mesmo um payout de 100% seria insustentável. Nesse negócio de petróleo, uma empresa do porte da Petrobras precisa investir muitos bilhões de dólares todos os anos. Na verdade, o nível de payout da Petrobras no longo prazo deve ser inferior a 50%. Se você considerar períodos mais longos, você vai ver que os anos em que o payout da Petrobras foi superior a 50% são exceção. Então aqui eu gostaria de trazer uma regra de bolso do Charles Colson, um dos meus autores favoritos de livros sobre dividendos. O Colson ele é investidor, ele é gestor de fundos, ele tem negócios ligados à educação financeira. No livro The Little Book of High Dividends, o Colson afirma que o investidor deveria ficar muito alerta sempre que uma empresa distribuir mais de 60% do lucro em dividendos. Para ele, um payout acima de 60% já é sinal de que o dividendo ele é insustentável. O Colson admite que em alguns setores específicos esse limite pode ser superado sem problemas. Por exemplo, fundos imobiliários ou empresas do setor imobiliário que não estão investindo em novos imóveis podem distribuir um percentual maior do lucro, porque essas empresas com essas características recebem aluguéis e precisam apenas fazer alguma manutenção nos seus imóveis. Então, nesse caso específico, o payout poderia ser superior a 60% sem problemas. Mas, via de regra, ele não recomenda investir em empresas com payout superior a 60%. Em empresas como a Petrobras ou a Vale, que elas estão no setor de commodities, elas precisam fazer pesados investimentos todos os anos, o payout de longo prazo acaba sendo muito inferior a 60%. O Colson ele não inventou esse número de 60% da cabeça. Ele fez um estudo bem completo sobre dividendos nos Estados Unidos, analisando o comportamento de todas as ações com dividendos altos desde 1994. A conclusão dele foi que, estatisticamente, existe uma chance muito alta de uma empresa ter que reduzir os seus dividendos futuros sempre que o payout supera 60%. O payout é o principal indicador para você definir quais investimentos vão ou não ser colocados na sua carteira geradora de renda. Mas é claro que existem outros componentes muito importantes. Um fator que eu gosto muito de olhar é se o dividendo pago por uma ação costuma ser recorrente em termos históricos. Porque para eu considerar um dividendo seguro, a empresa ela tem que distribuir proventos todos os anos, de forma razoavelmente estável. Se historicamente o retorno de dividendos varia muito, se a empresa fica 2 anos sem pagar dividendos e depois libera uma bolada, não dá para considerar esse dividendo seguro. Agora vamos olhar de novo para o caso da Petrobras, a super campeã dos dividendos em 2022. Vamos colocar aqui os dividendos pagos pela empresa nos últimos anos e você vai me dizer se eles são confiáveis ou não. Em 2018, o retorno de dividendos da Petrobras foi de 4,2%. Em 2019, caiu para 3,5%. Em 2020,
a Petrobras pagou 0 de dividendos, exatamente isso. No auge do Covid, que encheu o mundo de insegurança, a empresa preferiu fazer caixa e reduzir sua dívida. E os acionistas ficaram chupando o dedo. Em 2021, tudo mudou. A Petrobras pagou um dividendaço de 25,4% e no ano passado veio aquele dividendo maravilhoso que correspondeu a 57% do valor da ação. No mundo inteiro, só uma empresa pagou um dividendo maior que o da Petrobras em 2022, a mineradora BHP. Mesmo empresas gigantes como a Apple pagaram menos dividendos que a Petrobras. Bom, já deu, obviamente, para ver que apesar do dividendo fantástico dos últimos 2 anos, a Petrobras tem um dividendo que não é recorrentemente alto. Ela pode até não pagar dividendos nos anos ruins. Para investir agora, você precisaria acreditar que o dividendo normalizado da companhia vai seguir sendo atrativo. A gente vê que, na média, o dividendo da Petrobras nos últimos 5 anos foi de mais ou menos 18%. Se você voltar para a média, o dividendo futuro da Petrobras deve ser muito menor do que o do ano passado. Agora, o dividendo médio de 18% ao ano da Petrobras segue sendo muito atrativo. A segunda maior pagadora de dividendos do Ibovespa no ano passado entregou um retorno de dividendos de 15% em 2022. Bom, mas será que a Petrobras ela vai seguir sendo capaz de entregar 18% de dividendos? Olha, nesse ano talvez. O primeiro trimestre da Petrobras continuou forte, mas depois o negócio fica mais nebuloso. Vamos tentar fazer uma análise mais qualitativa do resultado da Petrobras. O lucro do ano passado foi impulsionado pelos altos preços do petróleo. A guerra na Ucrânia começou em 2022 e impactou diretamente o preço do barril, inclusive chegou a ser cotado em $128 no ano passado. Mas antes da guerra, o preço costumava ficar próximo dos $60. Em 2020, no auge da pandemia, o preço do petróleo chegou a ser negociado pela primeira vez na história por um valor negativo. É isso aí, tinha gente pagando para você receber o petróleo dele lá no Texas em 2020. O que a gente sabe é que o preço do petróleo hoje está muito superior ao do pré-guerra e que quando essa guerra acabar, é possível que o preço caia. Agora, eu tenho para mim uma máxima sobre ações de empresas de commodity. A cotação dessas empresas depende muito da cotação da commodity que elas produzem. Por exemplo, empresas de petróleo lucram muito quando o petróleo está caro e lucram pouco quando o petróleo está barato. Nem eu e nem ninguém sabe o preço do petróleo no futuro. Pode ser muito acima ou muito abaixo do preço atual. A única coisa que eu sei é que o momento certo de você investir numa empresa de commodity é quando o preço dessa commodity está lá embaixo. Porque vamos pensar comigo, os preços de qualquer commodity são determinados pela oferta e demanda. Se o preço de uma commodity está muito alto, uma hora ele vai cair. Porque se o preço ficar muito acima do custo de produção, muita gente vai começar a fazer investimentos para também começar a produzir essa commodity. Quem tinha poço de petróleo fechado pela baixa competitividade vai reabrir. Quem tinha projetos prontos para serem iniciados, mas não conseguiu um financiamento bancário, quando o petróleo estava em $30 por barril, recebe oferta de crédito de banqueiro a toda hora. O empresário que tinha dúvidas sobre investir ou não num novo poço, agora está cheio de otimismo e vai desengavetar os seus melhores projetos. E quando essa capacidade for adicionada à oferta mundial, isso vai contribuir para o preço cair. Mas voltando aqui para os dividendos, o meu ponto aqui é que você deveria investir em empresas de commodities quando os preços estão baixos, considerando a média histórica ou até próximos dos custos de produção, porque a gente já sabe que é incapaz de prever o preço futuro de uma commodity. Mas a gente sabe que se o preço está próximo do custo de produção, os campos de petróleo menos competitivos em breve vão deixar de produzir. E isso, obviamente, vai fazer com que os preços retornem à média. O único jeito de você investir em commodities com alta margem de segurança é quando o preço dessa commodity está muito baixo. Infelizmente, para quem decidiu montar sua carteira de dividendos agora, essa não é uma boa notícia, porque o preço da maioria dos commodities está bem mais alto que a média histórica desde o início da guerra na Ucrânia, porque a Rússia é um grande produtor de commodity, mas boa parte do mundo deixou de importar qualquer coisa da Rússia por boicote à decisão do país de invadir a Ucrânia. E isso criou uma restrição importante de oferta e elevou bastante os preços das commodities. Agora, voltando à Petrobras, a gente já viu alguns motivos para desconfiar desses dividendos absurdamente altos da companhia. O payout superior a 100%, o dividendo atual, que é muito maior que a média histórica, e o preço do petróleo, que está em patamares historicamente muito elevados. Tudo isso me faz, de alguma forma, desconfiar bastante da sustentabilidade dos dividendos da Petrobras. Agora, nesse caso, a gente vai ter um quarto fator que é muito importante, mas que é difícil de precificar.
Como a gente já falou, a Petrobras acaba de passar por uma mudança de gestão. Então seria especulação dizer o que vai ou não mudar, porque eu acho que nem o próprio Lula saberia disso. Mas o que a gente tem visto é uma série de declarações de pessoas de alto escalão do governo defendendo políticas que não favorecem de forma nenhuma a empresa. Aqui no Valor, a gente tem a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, defendendo que a Petrobras mude sua política para que os preços dos combustíveis no Brasil não sejam mais atrelados aos preços internacionais do petróleo, por exemplo. Aqui, a gente tem o presidente da Petrobras também defendendo o fim da paridade de preços no Brasil e no exterior. Aqui, a gente também tem uma reportagem do Globo, onde Lula diz que os saltos de dividendos distribuídos pela Petrobras são inaceitáveis. Enfim, eu estou sendo bem honesto com você, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. O que eu sei é que a Dilma Rousseff também desatrelou o preço dos combustíveis do preço internacional do petróleo. E não é exagero nenhum dizer que ela por pouco não quebrou a Petrobras. As ações da estatal chegaram a valor de R$ 4 no governo Dilma. As dívidas chegaram a mais de 500 bilhões de reais. Pouco antes do impeachment da Dilma, os analistas do BTG Pactual chegaram a divulgar relatório afirmando que as ações da Petrobras deveriam valer zero. Enfim, a gente não sabe quais políticas a Petrobras vai adotar no futuro. Eu prefiro esperar para ter mais visibilidade. Agora, o que o preço tão amassado das ações da Petrobras deixa claro é que quando o seu dividendo parece ser grande demais para ser verdade, geralmente não é verdade mesmo. O que a cotação atual da Petrobras indica é que vai ter uma queda brusca do dividendo mais adiante. Por isso eu prefiro ficar de fora. Naquela lista das ações das que mais pagaram dividendos no ano passado, tem também outras empresas de commodities. Você tem a Gerdau, CSN Mineração, Gerdau Metalúrgica, Marfrig e a CSN. Todas essas 5 empresas elas foram beneficiadas pelos altos preços dos seus produtos e elas distribuíram no ano passado dividendos atipicamente altos. Então eu diria que também não são dividendos seguros para o futuro, que são aqueles que a gente está em busca aqui. A ação de commodities dessa lista, que me parece mais próxima de ter um dividendo alto e seguro, talvez seja a Bradespar. A Bradespar é uma holding que detém ações da Vale. Então, se você investe em Bradespar, você está indiretamente investindo em ações da Vale. A diferença é que a Bradespar tem um desconto em relação à Vale, que é comum a qualquer holding. Então, vamos olhar para a Bradespar à luz dos critérios que a gente estabeleceu aqui. A gente busca empresas que distribuem menos de 60% do lucro líquido como dividendos, e o payout da Bradespar foi de 41,8% no ano passado. Ponto para a empresa. A gente busca empresas que estão distribuindo dividendos próximos ao nível que pode ser considerado recorrente. A Bradespar garantiu um retorno em dividendos médio de 9,3% ao ano nos últimos 5 anos. E no pior ano desde 2018, o retorno foi de 5%. Mais um ponto para a Bradespar. Empresas siderúrgicas como a Gerdau Metalúrgica e a CSN, elas não têm essa recorrência. Na verdade, elas ficam próximas de zerar os seus dividendos nos piores momentos dos últimos 5 anos. E um terceiro ponto que a Bradespar também se sai bem é que a gente não está falando de uma empresa que se beneficiou de um preço absurdo do minério de ferro para ter um lucro que nunca mais vai ser visto. O preço do minério está, na verdade, muito próximo à média dos últimos 10 anos. Outro ponto para a Bradespar. Por último, a Vale é uma empresa que historicamente ela consegue expandir suas receitas. A mineradora ela faz investimentos em expansão de capacidade e ela consegue alcançar um retorno atrativo nas novas minas que ela compra ou que ela constrói. Então, entre os dividendos mais altos no setor de commodities, seria a minha preferida devido a todos esses meus critérios que eu estou te passando, com certeza a Bradespar. Tá? Já no setor financeiro, a gente tem 2 empresas na lista das maiores pagadoras de dividendos à Bolsa. A primeira é a Cielo e a segunda é o Banco do Brasil. Entre essas duas, a quem parece ter um histórico de dividendos mais elevado e seguros é o próprio Banco do Brasil. Inclusive, eu comprei R$700 mil em ações do Banco do Brasil recentemente. No passado, a Cielo já foi uma máquina de geração de caixa e de distribuição de dividendos. A empresa já foi representante exclusiva da Visa no Brasil, ou seja, só a Cielo podia processar transações com cartões da maior bandeira do mundo no país. Mas esse monopólio ele foi quebrado há mais de uma década. A concorrência veio e hoje a gente tem no setor de cartões um mercado extremamente competitivo. Hoje as margens da Cielo a cada transação são uma fração do que elas foram no passado. Seguindo as regras que eu propus para analisar os dividendos, a gente vê vários indícios de que os dividendos da Cielo eles podem não se sustentar nos patamares atuais. O dividendo é pouco recorrente. Em 2020, a Cielo quase zerou seu dividendo, por exemplo,
O dividendo do ano passado é mais que o dobro do dividendo médio nos últimos 5 anos, o que é outro sinal de alerta, e a companhia vem sofrendo com a redução das receitas nos últimos anos. Por isso, o payout da Cielo alcançou 69% nos últimos 12 meses, o que também indica que o dividendo do ano passado talvez não seja sustentável a longo prazo. Na lista das maiores pagadoras, a Cielo também é o maior exemplo de que o investidor não pode olhar só para dividendos. No passado, quando a concorrência no setor de cartões era menor, as ações da Cielo chegaram a ser negociadas por mais de R$30. Mesmo com múltiplos caros, como a empresa tinha um payout alto, ela era comumente incluída em carteiras de dividendos em meados da década passada. Agora, quem comprou Cielo há alguns anos com a expectativa de receber dividendos muito altos se deu muito mal, porque por mais que o retorno de dividendos não tenha sido ruim, a brutal desvalorização das ações destruiu o retorno do investidor. Nos últimos 5 anos, o retorno total acionista da Cielo foi uma perda de 73,4% do patrimônio. Esse é o risco de você olhar só o retorno em dividendos ao fazer os seus investimentos. Quem só olha para o yield e investiu na Cielo teve um retorno em dividendos médio de 5% ao ano nos últimos 5 anos. Por outro lado, as ações da empresa se desvalorizaram cerca de 85% no período. E no somatório, o investidor perdeu 3/4 do dinheiro que investiu. Por último, a gente tem na nossa tabela das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa 4 empresas de energia: Taesa, Copel, Energias do Brasil e CEMIG. A Copel e Energias do Brasil elas distribuíram dividendos elevados às custas de um payout muito maior que 100%. O que a gente já entendeu aqui que é um forte sinal de dividendo insustentável. Para piorar, a Energias do Brasil ela pode sair da bolsa em breve, porque o seu controlador quer recomprar as ações e fechar o capital. Inclusive, eu comprei há um tempo atrás um pouco mais de R$400 mil em ações de Energias do Brasil, e aí depois desse anúncio que ela iria fechar o capital, essas ações dispararam em algo próximo de 20% na primeira meia hora desse anúncio. Então eu acabei optando por vender as minhas ações de Energias do Brasil, que além de ter tido um bom lucro, também recebi bons dividendos durante longos períodos. Então depois disso, restam a CEMIG e a Taesa. Entre as duas, a minha escolha, sem dúvida, ficaria para a Taesa. Tá? O retorno de dividendos de 13,4% no ano passado está em linha com a média dos últimos 5 anos. O payout da empresa está em 40%, o que é um sinal de sustentabilidade, e a empresa tem conseguido elevar suas receitas e os seus dividendos ao longo dos últimos anos. E o negócio da Taesa é maravilhoso por natureza. A empresa atua com transmissão de energia. Os clientes da Taesa pagam um valor pré-determinado para poderem usar as suas linhas de transmissão. Então não importa se chove muito ou se não chove nada num ano, isso aqui afeta a geração de energia de um cliente, ele vai pagar a Taesa a tarifa de transmissão igualzinho. E além disso, o negócio da Taesa está bem protegido contra a inflação. Isso porque boa parte dos seus contratos são indexados ao IGPM. Em 2020, por exemplo, o IGPM apontou inflação de mais de 23%. Então, o repasse do IGPM à tarifa fez com que o lucro da Taesa disparasse. Na prática, a gente está falando de uma empresa com forte geração de caixa que distribui elevadíssimos dividendos. Talvez o dividendo dos próximos anos não seja tão generoso quanto o de 2022, mas ainda assim, diversos analistas, como os do Bank of America, estimam que a empresa siga garantindo um retorno em dividendos próximo a 10% ao ano. Então, dessa lista de 15 ações em Bovespa, que pagaram dividendos superiores a 10% no ano passado, as que passaram com louvor nos meus filtros foram a Bradespar, o Banco do Brasil e a Taesa. Agora vamos recapitular o que a gente aprendeu aqui nessa aula. Dividendo alto pode ser bom, mas também pode ser uma enorme cilada. Um dividendo alto ele só é bom quando ele é seguro e deve seguir alto nos próximos anos. Os principais sinais de que um dividendo não vai se repetir são um payout superior a 60%, um dividendo muito maior que a média dos últimos anos, a empresa não ter perspectiva de aumento de receitas, empresas de commodities que se beneficiam de preços bem maiores que a média histórica dessas commodities, o negócio em si não é bom e não gera valor para os acionistas a longo prazo. E aí eu quero saber agora de você. Essa aula sobre dividendo foi bem prática, não foi? Primeiro a gente viu a lista dos maiores dividendos da bolsa, depois a gente viu os principais critérios para olhar para a sustentabilidade de um dividendo alto. Por isso, e por último, a gente aplicou esses filtros que eu propus à lista das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Eu sei que acabei nem falando de preços e valuation de ações nessa aula. Uma das vantagens de investir em ações nesse momento é que os preços em geral eles estão bastante amassados. Com o aumento dos lucros e a queda das cotações nos últimos 2 anos,
praticamente só tem ação ser negociada com múltiplos atrativos na bolsa. Então, nesse momento, a minha preocupação com o valuation ela é um pouco menor, porque agora o risco de pagar caro também é um pouco menor. Agora, tem alguns cuidados adicionais que eu gostaria de colocar aqui nessa aula que são válidos para todo mundo que planeja investir em ações. O primeiro é que a única forma de você investir em ações com segurança é você ter um pensamento de longo prazo. Você não pode montar sua carteira de dividendos pensando em ganho rápido. Inclusive porque as ações de dividendos elas estão entre as mais bem precificadas da bolsa. Tem muita gente que compra esses papéis e segura por décadas para receber dividendos. Então, quando tem uma queda, não é aquele Deus nos acuda de um monte de investidor correndo para vender, para estancar suas perdas. Não é. Como a volatilidade dessas ações também costuma ser menor do que a média, os especuladores que estão atrás de ganhos de curto prazo, eles também acabam ficando longe dessas pagadoras de dividendos, o que também acaba contribuindo um pouco para que essas ações tenham uma volatilidade menor. Se por um lado isso te protege, e protege o investidor de tudo dar errado, também é baixa a probabilidade de você comprar ações de dividendos e você ganhar 10% ou 20% numa semana. E sinceramente você nem deveria esperar por isso. A ideia aqui é que você compre para receber dividendos por muitos anos. E se por acaso as suas ações dobrarem de valor num curto espaço de tempo, talvez você possa avaliar a possibilidade de vender os seus papéis para comprar outros que não tenham ficado tão caros. Mas excluindo esse caso, é interessante que você monte a sua carteira de dividendos com a expectativa de segurar os seus papéis por muitos anos. O segundo cuidado que você tem que tomar é com a qualidade do negócio que você está investindo. Por exemplo, quando você quer fazer uma operação, você quer comprar ação para revender rápido daqui uma semana, para esse caso, para esse tipo de operação, não importa a qualidade da empresa. Você só quer que as suas ações se valorizem. Agora, se você está comprando ações para segurar por uma década, é importante você vislumbrar uma alta probabilidade de que esse negócio ainda esteja de pé e distribuindo dividendos muito atrativos daqui a 10 anos. Hoje a gente aplicou uma série de filtros na lista de maiores pagadores de dividendos da Bolsa e a gente chegou à conclusão que Bradespar, Banco do Brasil e Taesa seriam provavelmente algumas das melhores escolhas em termos de sustentabilidade de proventos. Não por acaso, são também empresas que não devem quebrar no futuro. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história e vai ser preciso alguém fazer muita besteira para ele quebrar. A Bradespar é uma holding que controla as ações de Vale, que por sua vez é a maior empresa do Brasil e seguramente é muito difícil de quebrá-la. E a Taesa está inserida no bastante seguro negócio de transmissão de energia e tem receitas bastante estáveis e corrigidas pela inflação. Esse é o tipo de empresa pagadora de dividendo que o investidor de longo prazo pode se interessar. No Ibovespa como um todo, tem negócios muito mais arriscados, endividados, voláteis e cíclicos, como as empresas aéreas ou as empresas de varejo, por exemplo. Se você é investidor de longo prazo, procure ficar longe desses negócios. O terceiro cuidado que eu gostaria que você tomasse é para você não entrar em pânico se uma crise vier. Na verdade, se você planeja comprar ações no futuro, você deveria ficar eufórico com as crises, porque você vai ter a chance de comprar muito mais ações e receber muito mais dividendos no futuro. A única certeza que a gente tem na bolsa é que o preço das ações vai chacoalhar. E uma hora todo mundo quer as ações que você possui e ela vai subir. Outra hora ninguém vai querer as suas ações e elas vão cair. Então em alguns momentos muita gente vai entrar em pânico por qualquer motivo e as ações vão despencar. Quando isso acontecer, você não pode entrar em pânico também, porque essa é a receita do fracasso certo na bolsa. Quando todo mundo entrar em pânico, você não só deve permanecer de cabeça fria, como também deve aproveitar as promoções para aumentar a sua posição. Eu sei que isso daqui é muito mais fácil falar do que praticar. Quando as suas ações estiverem em baixa, você vai estar sentindo muita dor e vai ser difícil tomar coragem para comprar mais ações. Mas é exatamente isso que os investidores mais bem-sucedidos vão fazer. Então já esteja preparado. Foi o que eu fiz durante o Covid, onde eu vi a bolsa cair em praticamente 50%, as pessoas ficaram desesperadas e eu aproveitei esse momento para fazer alguns dos melhores negócios da minha vida, porque eu pude comprar ações a preços que hoje eu não conseguiria comprar novamente. Então use os dividendos que você estiver recebendo para comprar mais ações baratas. Por último, eu queria pedir para você tomar esse quarto cuidado, talvez seja o mais importante de todos. Nunca faça investimentos a partir das suas necessidades. Por exemplo, imagine que você tem 100 mil reais para investir. Você não está trabalhando e você precisa de 50 mil reais por ano para pagar suas contas. Você consulta a lista das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa no ano passado e você percebe que a única empresa que pagou mais 50% de dividendos foi a Petrobras.
Daí você vai lá e você investe tudo em Petrobras com a expectativa de receber 50 mil reais em dividendos esse ano. Ao fazer isso, você pode perder dinheiro de duas maneiras, com a desvalorização dos papéis e com a queda dos dividendos. Um retorno de dividendo de 50% é estupidamente superior à média do mercado brasileiro. Ao investir somente em Petrobras, que embute um risco altíssimo, você está fazendo uma aposta de baixa probabilidade de que o dividendo da estatal possa se tornar recorrente. E aí, você vai aumentar ainda mais seu risco ao concentrar todo o seu patrimônio numa única ação. Eu não estou dizendo que você vai perder dinheiro. Se tudo der certo, você pode ganhar um dinheirão, mas é uma aposta arriscada. E a bolsa não deveria ser cassino. Se você toma muito risco, uma hora ou outra, esse risco vai se materializar em perda. Porque o mercado não se importa se você necessita de 50% de retorno de dividendo. Se você errar, o mercado vai dragar a maior parte do seu patrimônio. Então você deve escolher as empresas em que você vai investir pelo mérito dos seus negócios e não com base nas suas necessidades. Primos, estamos chegando ao fim dessa nossa segunda aula do segundo salário com dividendos. Mais uma vez, foi um prazer ter você aqui até o final e na próxima aula a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Esse investimento é uma excelente opção para quem está atrás de ativos geradores de renda. Uma característica interessante dos fundos imobiliários é que eles geralmente pagam dividendos maiores que os das ações. E na próxima aula a gente vai falar sobre fundos imobiliários que garantiram um retorno maior que a renda fixa. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e ela está atualmente em 13,75%. Você sabia que 42 fundos imobiliários pagaram mais de 13,75% em dividendos no ano passado? Pois bem, na próxima aula a gente vai estudar em profundidade os fundos imobiliários como ativos geradores de renda para você engordar o seu segundo salário. Mas antes de você ir embora, não se esqueça de fazer duas coisas. A primeira delas, entrar no nosso grupo de WhatsApp, se você ainda não fez isso. Lá no WhatsApp você vai receber o link de todas as aulas e também as apostilas para relembrar quando você quiser tudo que a gente está aprendendo. O segundo aviso é que na próxima segunda-feira a gente vai abrir as inscrições para o meu novo curso, o do 1.000 ao milhão com dividendos. Esse curso é inédito e eu considero ele a evolução do meu método de investimentos e já formou mais de 70 mil alunos com índice de satisfação altíssimo. E só na próxima segunda-feira, dia 27 de março, você vai ter a chance de se inscrever com R$1.000 de desconto nesse novo curso. O link de matrícula com desconto vai ser enviado por WhatsApp, então entra lá agora mesmo. E por último, deixe seu comentário aqui embaixo com a hashtag Fuja das Ciladas, explicando por que você não pode considerar apenas o retorno em dividendos ao escolher ações para montar sua carteira de renda passiva. O autor do melhor comentário da aula de hoje vai ganhar uma bolsa integral para o curso do 1.000 ao milhão com dividendos. Então entra no grupo de WhatsApp agora mesmo e depois deixe seu comentário aqui embaixo. Espero você na nossa próxima aula.